Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula e a nossa disciplina de hoje será a História e nós iremos fazer uma revisão dos capítulos que nós vimos até aqui. Capítulo 1, As Grandes Navegações. Nós falamos sobre o período da história em que a Europa saiu pelos mares navegando em busca de ouro, seda, tapetes e principalmente as especiarias, que são produtos de origem vegetal, muito utilizados até os dias de hoje, que são sementes, cascas de plantas, folhas de ervas, como a canela, pimenta, cravo e diversos outros produtos vegetais que nós utilizamos na cozinha, como temperos e aromatizantes. Esses produtos eles existiam no Oriente, né, eram originários do Oriente, mas principalmente na Índia. Entre o século XIII e o século XV, os italianos eles tinham muito poder sobre esses produtos devido à sua localização. Os comerciantes de Veneza e Gênova tinham um controle dessa rota pelo mar Mediterrâneo, então eles cobravam muito caro pelos produtos. Então, quando os países europeus queriam utilizar essas especiarias, queriam comprar essas especiarias, eles tinham que pagar o valor que os italianos cobrassem. Então, com isso, os europeus passaram a buscar um novo caminho para as Índias. Caso esse caminho fosse encontrado, não era mais preciso comprar produtos da Itália, dos italianos. E então, assim, eles descobriram outros caminhos, né? Fizeram outras rotas para tentar chegar até as Índias para conseguir obter esses produtos. Portugal foi o primeiro país da Europa, né, a se arriscar nessas grandes navegações, isso com relação aos outros países europeus. E isso fez com que ele se tornasse uma grande potência marítima, ou seja, nos mares. Os avanços tecnológicos ajudaram muito para que isso ocorresse, pois com esses avanços, Portugal conseguiu desenvolver a caravela, a bússola, o astrolábio, que foram muito importantes nas navegações. No capítulo 2, sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, nós falamos que os portugueses procuravam um caminho para as Índias. E foi passado. O explorador Vasco da Gama conseguiu chegar a Calicut em 1498. E então ele alcançou o principal objetivo português, que era encontrar uma nova rota para as Índias. Um pouco depois, devido a esse sucesso que aconteceu nessa expedição, Portugal resolveu fazer outra viagem a Calicut, só que dessa vez no comando de Pedro Álvares Cabral. Essa primeira expedição, que tinha sido liderada por Vasco da Gama, foi um sucesso. Então a expedição que seria comandada por Cabral teria um investimento maior, já que a primeira expedição teria sido um sucesso. E essa expedição foi a maior expedição marítima que qualquer país da Europa já tinha organizado. Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa em direção à Índia, porém ele recebeu algumas ordens da coroa portuguesa para que primeiro ele cruzasse o Oceano Atlântico e checasse as terras que existiam ali. E que caso ele encontrasse alguma terra, ele deveria tomar posse das terras em nome do rei. E dessa forma, ele encontrou o Brasil, descobriu o Brasil. Então ele desembarcou em Porto Seguro, na Bahia, e depois disso ele foi para Calicut. E aí isso contornando o litoral da África. Quando ele chegou no Brasil, ele encontrou os índios que ocupavam o litoral da Bahia, onde ele desembarcou, Porto Seguro, que fica no litoral da Bahia. Os índios que ali habitavam eram os tupinambás e os tupiniquins. E pouco mais para o interior existiam os índios aimorés. O primeiro contato com os índios demonstrou uma enorme diferença cultural, ou seja, que os índios e os portugueses eram extremamente diferentes, possuíam hábitos muito diferentes. Na época, quando Portugal desembarcou aqui, ele não demonstrou interesse em colonizar essa terra. Mas para que o território não ficasse totalmente abandonado, Portugal decidiu explorar os recursos naturais da região e, nesse momento, a relação com os índios, que eram os nativos, se tornou muito importante. A extração do pau-brasil e das especiarias
acontecia através dos índios. Como os portugueses não conheciam a região e também não dominavam o processo de extração desses recursos, eles obtinham esses produtos através de trocas com os índios, como colares, pentes, machados e diversos outros itens que para os índios eram diferentes do que eles já tinham visto. Então, para os índios, aquilo tinha muito valor. A extração do pau-brasil, ela se destacou nesse período porque dele era extraída uma tinta vermelha, que é muito utilizada, né, que era muito utilizada para tingir os tecidos. E essa exploração ela aconteceu por todo o litoral brasileiro. Mas essa exploração não provocou a colonização do Brasil e nem trouxe povos portugueses para cá. Essa colonização só aconteceu depois. Vamos falar um pouquinho sobre ela agora no capítulo 3, sobre as primeiras expedições. Nós devemos saber o seguinte: no Brasil, nós tivemos três períodos políticos. O primeiro período, que foi de 1530 a 1822, que chamamos de período colonial. De 1822 a 1889, que nós chamamos de período monárquico. E do período de 1889 até os dias atuais, é o que nós chamamos de período republicano. Vamos falar um pouquinho sobre o que antecede o período colonial, que nós chamamos de período pré-colonial. Nesse período, os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, e o interesse era apenas no comércio de especiarias do Oriente. Então, Portugal apenas vinha ao Brasil para fazer a extração desses recursos que nós tínhamos aqui. Nas expedições exploradoras, Portugal reconheceu o território brasileiro, né, focando no litoral, que era onde geralmente se desembarcavam as embarcações. E nessas explorações, eles encontraram e conheceram algumas baías, alguns rios navegáveis e também algumas riquezas como o pau-brasil, né? A primeira grande expedição exploradora que nós podemos citar é a de Gaspar de Lemos, em 1501. Em 1503, Gonçalo Coelho também. Já as expedições guarda-costas, elas vieram depois de entre 1516 e 1526, tinham o propósito de defender o território, já que Portugal ainda não havia ocupado o território e outros países começaram a tentar reivindicar o terreno, já que não havia população colonizadora aqui, já que não havia ninguém colonizando o Brasil, então outros países se acharam no direito de colonizar. Então, para isso, Portugal começou a enviar expedições que nós chamamos de expedições guarda-costas, que tinham exatamente o propósito de proteger o território brasileiro e também garantir que a posse desse terreno fosse de Portugal. A grande expedição guarda-costas que nós podemos citar é a de Cristóvão Jacques, que veio para controlar o contrabando de pau-brasil e as investidas francesas na região do Brasil. As expedições guarda-costas, elas não foram um sucesso. Por quê? O território brasileiro era muito grande, é muito grande e muito extenso. Então, apenas expedições exploradoras ou expedições de guarda-costas não seriam o suficiente para manter a posse de um terreno tão grande. Então, Portugal não viu outra saída a não ser colonizar o Brasil, e isso aconteceu em 1530, numa expedição liderada por Martim Afonso de Souza. Isso nós vamos ver mais à frente no próximo capítulo. Então, meus queridos, nós estudamos os capítulos até aqui. Agora nós fizemos essa revisão. Vocês conseguem fazer a provinha de vocês com calma e tranquilidade, como já falei. Só fazer a leitura com bastante calma. E nós nos vemos no próximo vídeo. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.